You've lost. 99%. 99%. Okay. Polly, can you put the first photograph up, please? Yeah. Don't think that needs translation. No. Well, who is that? Quem é essa? Okay. Superwoman. 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 Okay. Okay, here are some more super women coming up. Next one. Mais algumas super mulheres. Who is that? Quem é? Michelle Obama. Michelle Obama. Okay, next one. Who is that? Quem é essa? Is anyone from Brazil? No. Does it... Henry? No. But you're on the right tracks. Yeah, Henry. Correct. Yeah, okay. Elizabeth I. Elizabeth Okay. I. From the 16th century. Who is that? Yeah. Pardon? Well done. Marie Curie. Yeah? Who discovered radiation, really, didn't she? Ela descobriu a radioterapia And applied it to medicine. e aplicou a medicina. Okay, next one. Who's that? Mother Teresa, we say, yeah? Yeah. We say Mother Teresa? Mother Teresa, yeah. Okay. We say Mother Teresa. Mother Okay. Teresa. What nationality was she? Qual era a nacionalidade da Mother Teresa? She was Indian, wasn't she? No. No? No. Correct, yeah, she was from Albania. Ela era da Albânia Yeah, and worked in India. Yeah. e ela trabalhava na Índia. Okay, next one. Who's that? Oh, okay, you would know. Okay. That is Florence Nightingale, who really, invented the whole idea of nurses A Florence Nightingale inventou a ideia de enfermeiras in the mid-1800s. Yeah. no século XVIII. Okay, next one. Who is that? Supposedly Mary. Yeah, that's right. Stereotypically, isn't it? We would say very typical image of Mary. É a Okay. imagem típica da Virgem Maria. Okay, let's have a few more names of women who are heroes in the Bible. Alguém lembra de mais mulheres que eram heroínas na Bíblia? A few more. Ruth? Ruth? Esther, Esther? Deborah, Deborah? Ruth? Ruth, yeah. Martha? Martha, oh yes. Okay. Mary? Mary, yeah, that's okay. Okay. We're going to look at one tonight whose name we are not told. Hoje nós vamos aprender sobre uma mulher que nem sabemos o nome. So we're going to set her into sort of history. Vamos falar sobre a história dela. After David and Solomon, the kingdom of Israel was split into two. Quando o reino de Israel foi dividido em dois pelo rei Salomão. And the northern part kept the name Israel. E a parte norte continuou com o nome de Israel. And the kings became increasingly evil. E os reis tornaram-se cada vez mais maus. And we're coming to the time where the king was described as the most evil king there had ever been in Israel. E vamos falar sobre um rei que foi conhecido como o pior rei de Israel. And his name was Ahab. E o nome dele era Acab. And part of his wickedness was that he married a woman who was not an Israelite. E parte da maldade dele foi que ele casou com uma mulher que não era de Israel. And who worshipped other gods, Baal and Asherah. E ela adorava outros deuses como o Baal e a Asherah. And she brought them in their worship into the land of Israel. E ela trouxe essas falsas práticas para o reino de Israel. So if you have a Bible, we're going to turn to 1 Kings chapter 17. Então nós vamos abrir as nossas Bíblias em 1 de Reis, capítulo 17. I think we'll just read in Portuguese. Okay, so to save time, Noise is just going to read the story, 1 Kings 17, from verse 1 to verse 16. She's going to read it in Portuguese. Então nós vamos ler 1 de Reis, capítulo 17, versículo 1 a 16. Vamos ler só em português. Ora, Elias e Tisbeque, em Gileade, disse a Acabe: Juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho
nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias: saia daqui e vá para o leste, esconda-se perto do riacho de Queride, a leste do Jordão. E você beberá do riacho, e dei ordens aos corvos para que alimentem lá. E ele fez o que o Senhor lhe tinha dito. Foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão, e ficou lá. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e de tarde, e ele bebia água do riacho. Algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva. Então o Senhor veio a Elias: vá imediatamente para a cidade de Serepa, em Sidom, e fique por lá. Ordenarei uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. E ele foi, e quando chegou à porta da cidade, encontrou a viúva que estava colhendo gravetos, e ele a perguntou: pode-me trazer um pouco de água de uma jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar água, ele gritou: por favor, traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu: juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não ponho nenhum pedaço de pão, só um punho de farinha e um jarro com um pouco de azeite numa botija. Então, colhendo 2 gravetos para levar para casa e preparar a refeição para mim e para o meu filho, mas para que comamos e depois não morramos. E Elias, porém, lhe disse: não tenha medo, vá à casa e faça o que lhe disse, mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim, e depois faça algo para você e para o seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha e a vasilha não acabará, a farinha na vasilha não acabará, e o azeite na botija não se secará até o dia que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. E aconteceu que a comida durou muito tempo para Elias, para a mulher e a sua família. Pois a farinha na vasilha não se acabou e o azeite na botija não secou, conforme a palavra do Senhor preferida a Elias. Algum tempo depois, o filho da mulher, dona da casa, ficou doente e, piorando, finalmente parou de respirar. Oh, sorry, I think I read one verse too much. You did, yes. Okay, thank you. Let's just pray. Gracious Father, as we have heard with our ears your word, help us to hear with our hearts what you are saying to us, and help us with our feet to do what you want us to do. We ask in Jesus' name. Amen. So we're just going to briefly look at the 3 characters in this story. Okay, the first character is Elijah, isn't it? Então, vamos ver brevemente sobre os três caráteres nesta história, as 3 personagens nessa história: Elias, a viúva, e Elijah, the widow. Did you say? No, I just said the first one's Elijah. Oh, o primeiro era Elias, eu estava adiantado. Okay, so we know very little about his background. Sabemos pouco sobre o seu passado. But he, by description, his own description, is a person who serves God. Mas pela própria descrição, ele era um homem que servia a Deus. Which, because he immediately marks him out as different from Ahab and the majority of the Israelites. Porque a Bíblia diz que ele era diferente de Acabe e da maioria dos israelitas. And then, because we see in this story, God speaks to Elijah. E como vemos na história, Deus falava com Elias. And Elijah, when God speaks to him, Elijah obeys what God tells him to do. E quando Deus fala com Elias, Elias obedece o que Deus lhe diz. And so this, up to this point, unknown man goes and sees the king. Então, até este ponto, este homem que não é conhecido vai ver o rei. And tells the king this sort of shocking news that there isn't going to be any rain until he, Elijah, says so. E dá-lhe uma notícia realmente surpreendente, que não haverá chuva até o dia em que Elias disser. Elijah must have known how bad this news would be for Ahab. E Elias sabia quanto ruim essa notícia era para Acabe. Quite rightly, he would have worried about Ahab's reaction to being told this. E ele teria medo da reação de Acabe. But for Elijah, it was more important that he obeyed God than that he feared Ahab. Mas para Elias era mais importante obedecer a Deus do que o temor do rei. Or perhaps to put that more correctly, his obedience to God was greater than his fear of Ahab. O medo, a sua fé em Deus era maior do que o seu medo de Acabe. And so he goes and says that to Ahab. Então ele vai e diz isso a Acabe. And then God comes to him again. E Deus volta mais uma vez a ele.
and says to him, you need to get out of here and you need to go to the Cherith Rabin and I'm going to care for you there and provide for you there. Então Deus volta e diz-lhe que ele tem que sair dali e ir para o riacho de Querite e ele vai cuidar dele lá. And then when the water runs out in that place, God comes to him again and says, Elijah, I now want you to go somewhere else. E quando acaba a água naquele lugar, Deus volta a ele e diz, agora eu quero que tu vás para outro lugar. So perhaps the greatest thing we see about Elijah is the fact that he listens to God and he obeys God. Então a coisa mais impressionante que nós vemos em Elias é que ele ouve a Deus e ele obedece a Deus. God, of course, right throughout this book and through history, speaks to people. E nós vemos que Deus, em todo este livro e em toda a história, Deus fala com o povo. And of course, I trust you're not sitting here this evening thinking God never speaks to me. E eu tenho a certeza que podem estar aí sentados e pensar, Deus nunca falou comigo. Because all you need to do is open this book and read it. Mas tudo o que vocês têm que fazer é abrir este livro e Because ler. this is the word of God. Porque esta é a palavra de Deus. Right? So if we want to listen to what, if we want to, listen to God speaking to us, open this book. Então, se queremos ouvir Deus falar conosco, é só abrir esse livro. Now, the reality, of course, is that quite a lot of people in this book we read did listen to God, but they ignored what he said. E a verdade é que nós vemos que neste livro Deus falou com muitas pessoas, mas eles ignoraram a sua palavra. There's the famous case, isn't there, of Jonah hearing God say go to this place and Jonah goes to the opposite place. Há o caso, por exemplo, de Jonas, que Deus disse, vai a este lugar, e ele disse, não, vou para o outro. And there were many other people who did similarly. E há muitas outras histórias que fizeram a mesma coisa. So let's just pause for a moment and ask ourselves, how good are we at listening to God? Então vamos tirar um tempinho e realmente pensar o quanto nós somos bons a ouvir a palavra de Deus. In a English voz we de have the Deus. phrase in one ear and out the other. Em inglês há uma frase que é entra num ouvido e sai no outro. Em português é entra 100 e sai 200. Yeah. In Portuguese it goes in 100 and leaves at 2. Are we like that when God speaks to us? Será que nós somos desse jeito quando Deus fala conosco? Or do we really spend time giving weight and thinking about what God is saying to us? Ou realmente nós paramos e consideramos e damos ênfase àquilo que Deus nos diz? Jesus, when speaking about himself being like a shepherd, said these words. Jesus, quando ele falava sobre si, sendo um pastor, disse estas palavras. My sheep listen to my voice. O meu rebanho ouve e obedece a minha voz. And of course that immediately makes again absolutely clear from Jesus that he speaks to his sheep. E isso logo deixa bem claro que Jesus fala com o seu rebanho. So I hope it's not just today that you're expecting God to speak to you. Então eu espero que não seja só hoje que vocês estão à espera de ouvir a voz de Deus. Listen to him tomorrow. Ouçam-o amanhã. And each day as we go through this week. E todos os dias nesta semana. Elijah's life was marked out by being a person who listened to what God said. A vida de Elias foi conhecida como alguém que realmente ouvia a voz de Deus. But also being a person who then did what God said. Mas também sendo alguém que obedecia à voz de Deus. Jesus talked about those two people, didn't he, who built houses on different foundations. Jesus falou de duas pessoas que construíram uma casa em terrenos diferentes. And the house that fell down, that was built on sand, E a casa que caiu, que tombou, foi construída na areia. Jesus compared to the person who heard his word and did not do it. Jesus comparou aquela pessoa que ouve a sua palavra e não obedece. So if we are not doing God's word, we're building our life on sand. Então, se nós não estamos a obedecer à palavra de Deus, estamos a construir a nossa casa em cima da areia. So Elijah is a wonderful example, but a big challenge to us. Então, Elias é um grande exemplo, mas também um grande desafio para nós. Let's come to the woman, Então, agora vamos falar sobre a mulher. the nameless woman. A mulher que nem tinha Not a nome. hint, not an idea as to what her name was. Ninguém tem a mínima ideia do nome dela. But she lived in a place called Zarephath. Mas ela morava num lugar chamado Zarephath.
Zarephath is in what is now Lebanon. Zarefete é o lugar que hoje é conhecido como Líbano. And in going there, Elijah did go outside the boundary of what even in his time was Israel. E indo para lá, Elias saiu até mesmo de território que naquela altura era conhecido como Israel. Jesus gives her as an example of someone who was a Gentile who believed. Jesus usa ela como exemplo de alguém que era gentio, não israelita neste caso, que cria em Deus. Now we know she was a widow, Sabemos que ela era uma viúva, so her husband had died. então o marido dela havia morrido. We know that she had a son. Sabíamos que ela tinha um filho. It would seem that he were a young son, Nós achamos que ele era um jovem, because in verse 19 we read this. Give me your son, Elijah replied, and he took him in his arms and carried him up to the upper room. porque no versículo 19 nós vemos que Elias diz: dê-me o seu filho, respondeu Elias, e ele o apanhou nos braços dela e levou-o para o quarto de cima, onde estava hospedado, e o pôs na cama. So I'm sure he wasn't a 17-year-old hulk like Henry. Então eu tenho a certeza que ele não era um Hulk de 17 anos como o Henry. The impression is that he was a young boy, a very young boy A impressão que nós temos é que ele era um menino who had lost his father. que tinha perdido o pai. But the most distinctive thing about this woman was this. Mas a coisa mais distinta sobre essa mulher era isto. She was hungry. Ela tinha fome. She was very hungry. Ela tinha muita fome. And her son was very, very, very hungry too. E o filho dela também tinha muita fome. And she as a mother was feeling all those terrible thoughts that a mother must have, that I can't really help my son anymore. E ela devia estar a ter aqueles pensamentos que toda a mãe sente quando não pode ajudar o filho. None of us can really understand that, can we? We just can't surely get our heads around what that must be like as a parent, to feel that you can't provide for your child. E muitas vezes nem temos ideia do quanto é o desespero quando vemos o nosso filho a sofrer e não podemos ajudar. But this was the situation she was now in. Mas essa era a situação que ela se encontrava. And she was out collecting some sticks together to make a fire. E ela estava a apanhar ramos, galho, para fazer uma fogueira. And on that fire she would use the last little pieces of flour and oil that she had. E nesse fogo ela ia cozinhar os últimos bocados de farinha e de azeite que ela tinha. To make the last meal for herself and her son to share. Para fazer a última refeição que ela e o filho haviam de ter. And as she ends in when she speaks in verse 12, that we may eat it and die. Como ela diz no versículo 12, para que possamos comer e morrer. What a desperate situation. Que situação desesperada. She had no hope Ela não tinha a mínima esperança. whatsoever. Nenhuma. As I say, you and I, we've never experienced this about hunger. Eu tenho a certeza que nenhum de nós experimentou este tipo de fome. But maybe there are other situations in our life where we feel pretty desperate. Mas talvez há outras situações nas nossas vidas em que nós realmente sentimos desespero. Maybe we desperately want the right kind of job and we just can't find it and we feel desperate about that. Se calhar nós queremos algum tipo de trabalho e realmente sentimos um desespero porque não conseguimos encontrar. Maybe we feel desperate about our health and there's a problem that can't get sorted. Talvez seja a nossa saúde e há um problema que nós não conseguimos resolver. Maybe we're desperate about a relationship that's not worked out. Talvez seja um relacionamento que não funcionou. Or it's something to do with our children that we're desperate about and we just can't make any difference to it. Ou talvez seja sobre os nossos filhos e temos um desespero porque não conseguimos influenciar. This was the situation, the circumstances of this woman. Estas eram as circunstâncias dessa mulher. I said we were thinking about three people. Eu disse que estávamos a falar sobre três pessoas. Elijah, Elias, the woman, a mulher and God. e Deus. And God, what do we see about God in this story? E o que é que nós vemos sobre Deus nesta história? God demonstrates that he knows this woman's circumstances Deus mostra que Ele conhece as circunstâncias dessa mulher and that he cares about her e que Ele se importa com ela. in a wonderful way. As he'd cared for Elijah and provided for him food to eat, E de uma forma incrível, que assim como Ele
se importava com Elias e proveu mantimentos para o Elias, ele também ia manter a mulher. As he continued to provide for Elijah and had sent him further away from Ahab and Jezebel to a place of safety in Zarephath. Assim como ele continua a cuidar de Elias e mandou para um lugar distante para fugir de Jezabel e Acabe. He now knows about this woman's situation, this Gentile woman. Ele sabe da situação dessa mulher gentia. And he sends Elijah indeed to her. E ele envia Elias a ela. God knows. Deus sabe. In the book of Revelation, there are 7 short little letters to 7 churches. No livro de Apocalipse, há 7 cartas pequenas para 7 igrejas. And every one of those 7 letters, God says to the Christians in that place, I know about you. E em cada uma dessas cartas, Deus diz a essas igrejas, eu me importo com vocês. He says things like, I know your affliction. Eu sei das vossas aflições. I know your poverty. Eu sei da vossa pobreza. I know your deeds. Eu sei do vosso trabalho. I know your hard work. Eu sei dos vossos atos. I know your perseverance. Eu sei da vossa perseverança. God knows us. Deus conhece-nos. God knows all about us. Deus sabe tudo a nosso respeito. There is no thought that we have, there is no feeling that we experience that God does not know. Não há nenhum pensamento ou sentimento que nós temos que Deus não conhece. And this knowing is just not a knowing in the head, in the mind. E este saber não é só um saber na cabeça. It's a knowing that is expressed in action. É um saber que se expressa através de atitudes. Because God knows and He cares. Porque Deus sabe e Ele se importa. Cast all your anxiety on Him, says Peter. Coloque todas as vossas ansiedades em Deus. Because He cares for you. Porque Ele se importa com vocês. He cares for you. Ele se importa contigo. We're here tonight under that wonderful promise of God. Nós estamos aqui hoje debaixo daquela maravilhosa promessa de He Deus. cares for me. He Ele cares for you. importa-se comigo e Ele se importa contigo. He has cared for me and He cares for me. Ele importava-se comigo no passado e Ele se importa comigo hoje. This poor widow of Zarephath, it's clear that no one else cared for her. Esta pobre viúva de Zarephath, ninguém se importava com ela. For whatever reason her circumstances were, that no one else around her was doing anything to help her. Nós não sabemos as circunstâncias, mas sabemos que ninguém à sua volta fazia nada para ajudá-la. But God knew and He cared. Mas Deus sabia e Ele se importava. And again, we may sometimes feel like that other people don't understand and they don't care, but God knows and He cares. E nós também muitas vezes sentimos que ninguém sabe e ninguém se importa, mas Deus se importa. So God sends Elijah Então to this widow. Deus enviou Elias And to say to this widow, well, really to ask the widow a question. para fazer uma pergunta a essa viúva. And say, would you please use your last little piece of oil and flour to feed me instead of your son? Para perguntar se ela seria capaz de usar aquele pouco de farinha e óleo que ela tinha para fazer a última refeição para o filho dela, mas em vez disso, alimentar eles. This is a complete stranger approaching her. Este é uma pessoa estranha a ela nunca o tinha visto. This is someone who's not even from her country. É alguém que nem sequer era do país dela. He's a foreigner. É um estrangeiro. And he's coming, how dare he, in a sense, ask me? E como é que ele se atreve a vir e perguntar a mim? To choose to provide for him over my own son. De alimentar a ele em vez do meu filho. We all say, don't we, I'll do anything for my family. Nós sempre dizemos, eu faria qualquer coisa pela minha família. I'll do anything for my kids. Eu faria qualquer coisa pelos meus filhos. And now God's asking her to not do anything for her kids. E agora Deus está a pedir a ela que não faça nada pelo filho dela. But instead, to feed this stranger. Mas ao invés disso, alimentar este estrangeiro.
You see, because God knew her situation. Porque Deus sabia a sua situação. And God's care for her was bigger than her understanding of her situation. E o cuidado de Deus com ela era maior do que o entendimento dela e da situação dela. She was just thinking about tomorrow and today, wasn't she? Ela estava simplesmente a pensar sobre o hoje e o amanhã. And God was thinking about several years, the rest of the period of time of the famine. E Deus estava a pensar dos próximos 7 anos e o resto do período da fome. She thought, all I've got is this tiny little piece. E ela estava a pensar, eu só tenho este bocadinho de comida. And God was looking at that little and saying, that's enough for me to do something with. E Deus estava a olhar para aquele bocado e a pensar, isso é o suficiente e eu posso fazer algo maior com You isso. see, we never have too little to do something, for God to do something with us. Entendam que nós nunca temos pouco demais para Deus fazer algo com isso. We are never too insignificant for God to use us. Nunca seremos tão insignificantes que Deus não possa nos usar. Why Jesus deliberately chose the 12 as people who had nothing to give him. Por que que Jesus escolheu os 12 que não tinham nada a oferecer a ele? None of them had a bank balance. Nenhum deles tinha dinheiro, None of them were educated people. nenhum deles era educado academicamente, None of them were well connected with the Pharisees or the Sadducees. nenhum deles tinha conhecimento com as pessoas importantes da sociedade na altura. None of them brought to Jesus anything Nenhum deles trazia nada que pudesse oferecer a Jesus, apart from themselves. a não ser a eles próprios. And for Jesus, that was what he wanted. E para Jesus era exatamente o que ele He queria. didn't want all those other things. Ele não queria todo o resto. And of course, that glorious little story of the boy, wasn't it, with the 5 loaves and 2 fish. How insignificant was that to 5,000 people? E também temos a história da criança com 2 peixes e 5 pães que alimentou 5.000. Quanto insignificante ele teria pensado que ele era. So when Jesus calls us to do something, he supplies. Então, quando Deus manda nos fazer algo, ele provê. It's not about us now supplying. Não é sobre nós provermos. All those people in the Bible who made that excuse to God and said, "Oh, but who am I, God?" E todas aquelas pessoas na Bíblia que diziam, mas Senhor, quem sou eu? Not one of them got away with that as an excuse. Nenhum deles conseguiu usar isso como um pretexto para não fazer. And God will not allow us to use that as an excuse and say, "Oh God, I can't, no way, God, not me." E Deus nunca vai deixar também que nós usemos isso como desculpa para não fazer. E dizer, não, Deus, eu não posso, eu não consigo. We will face a choice. We will face a choice. Nós vamos ter uma escolha, Sometimes a hard choice. às vezes uma escolha difícil. Just like that widow did. Assim como essa viúva teve. Because she really did have a choice, didn't she? Porque ela realmente tinha uma escolha. She could on the first, she had really 3 options in front of her, I think. Ela tinha 3 opções naquele momento. She could do what she intended to do and say to Elijah, "Excuse me, no thank you, my son and I will have this." Ela podia ter dito a Elias, desculpa, mas eu e o meu filho vamos ter que comer. She could agree with Elijah and say, "Okay, I'll trust what you say and you have this." Ela podia confiar em Elias e dizer, olha, tá, tudo bem, eu acredito no que tu vais dizer e eu vou fazer. Or she could have cooked it and said, "Hey, let's cut this in 3. E ela podia, ou então ela podia cozinhar e dizer, vamos partilhar todo mundo. Elijah, you have 1/3. O Elias toma 1/3, My son will have 1/3. o meu filho vai comer And I'll have a 1/3 third. e eu vou comer 1/3. What would you have done? O que é que vocês fariam? I think I'd have gone for that 3rd option myself. Eu acho que eu teria escolhido a terceira opção. Very tempting. É muito tentador. Trouble is, it wasn't an option that Elijah gave her. O problema é que essa não era a opção que Elias deu a ela. Elijah really said it's all or nothing. It's all for me or nothing. O Elias, na verdade, ele disse, é tudo ou nada. Ou vem tudo para mim ou não é nada. You've got to trust what I say about what God's going to do. Tens que crer o que eu digo, tens que acreditar no que eu digo que Deus vai fazer. Because God said he'll provide, you see. Porque Deus disse que proveria. Now, let's be fair. A lot of people in the Bible struggled with this issue. Vamos ser honestos, há muitas pessoas na Bíblia que realmente tiveram dificuldade com isso. Abraham struggled that God was going to provide a son.
O Abraão, ele teve dificuldade em acreditar que Deus ia prover um filho, to the extent that he committed adultery with his servant girl and had Ishmael. a ponto de ele cometer adultério com a serva de Sara. Moses struggled that God was going to give him the strength and the words to go and face Pharaoh and the Israelites. Moisés teve dificuldade em acreditar que Deus lhe daria força para enfrentar Faraó e libertar os israelitas. And so he made loads of excuses to God. Então ele inventou um monte de desculpas. The 10 spies who went into the promised land Ele mandou espias à terra prometida. didn't trust God that they would be able to defeat those giants. Não acreditou em Deus que eles seriam capazes de vencer os gigantes. So they came back and turned themselves into cowards. Então eles voltaram e ficaram covardes. How good are we at trusting God to provide? Quanto é que nós somos bons a confiar em Deus que Ele proverá? Someone said there are 365 promises in the Bible. Dizem que há 365 promessas na Bíblia. I don't know if that's true or not. Eu não sei se é verdade ou não. But I do remember on my father's bookshelf, he had a book that was called exactly that, 365 Promises of God. Mas eu lembro que o meu pai tinha um livro na biblioteca dele que chamava-se exatamente isso, 365 promessas de Deus. That would make an interesting preaching series. Isso seria uma série interessante de pregar. But there are some wonderful promises of God, aren't there? Mas existem promessas maravilhosas realmente. As we've reflected tonight already, God is with us. Como refletimos esta noite, Deus é conosco. God promises to be our strength. Deus promete ser a nossa força. God has promised us his joy. Ele promete o seu gozo. Tom opened our time by the promise of God for his peace. E Ele promete a sua paz. God promises his guidance. O seu guiar. And so we can go on and on. There are so many promises of God. The issue is whether we trust him. E existem muitas e muitas outras promessas, mas a questão é, será que nós acreditamos? Do we rely on him? Nós confiamos Do we nele? believe that he will provide? Nós cremos que ele proverá? That was the challenge that the woman faced Esse era o desafio que a mulher enfrentou and that we face as we live our lives. e que nós enfrentamos ao viver as nossas vidas. Do we live our lives in dependence on ourselves Vivemos as nossas vidas dependendo de nós próprios or actually trusting God? ou confiando em Deus? Many of you know I've got 2 young grandsons. Eu agora tenho 2 netos. And a while ago, when we visit them, we take them sometimes to a park that's got a massive, great slide. E nós, quando visitamos, os levamos a um parque que tem um escorrega enorme. It's in the form of a tube that runs down the side of a hill. É como um tubo que desce num morro. And I usually stand at the bottom, ready to catch the older one when he comes down. E eu normalmente fico no fim, à espera que o mais velho deixa. And on this particular day, the younger one said, I want to go as well. E desta vez, o mais novo disse, eu também quero ir. And Linda wouldn't offer to go down the slide with him. E a Linda não se ofereceu em descer com ele, And neither would Grandad. e nem Grandad. nem o avô. So Sebi climbed to the top, where it's in a hill. He went to the entrance to the slide tube with Zaki, his older brother. Então, ele subiu o morro com o irmão dele, o Zaki. And I was down the bottom waiting for You- whoever was going to come out at the bottom. E eu estava aqui no fundo à espera de quem seria que ia aparecer lá. And then I heard Zaki's voice. E aí eu ouvi a voz do Zaki. He's the older one. Ele é o mais velho. Saying, Seb, sit behind me and hold on to me. E ele disse ao irmão, senta aqui do meu lado e segura-me. We can slide down together. Nós podemos descer juntos. Come on, Seb, we can do it. E ele disse, vamos, Seb, nós conseguimos. Hold on to me. Segura-te a mim. And a minute or two later, whoosh, 2 little boys appeared at the bottom of the slide. E passando 1 minuto ou 2, apareceram os 2 lá embaixo. Because Seb trusted his older brother. Porque o Seb confiou no irmão mais He velho. relied on his older Ele brother. dependeu do irmão mais He velho. depended on him Ele dependeu do mais velho. to get him safely to the bottom. Que ele o levaria seguramente ao fim. He hadn't experienced it before. Ele nunca tinha passado por essa experiência. Zaki said, do you want to come again?
E Isaac disse-lhe, queres vir de novo? Seb said no. E ele disse, não. Since then, he has been. Desde então, ele já foi algumas vezes. You see what it means to trust and rely on someone? Vocês entendem o que quer dizer confiar e depender de alguém? Does that describe our relationship with God? Será que isso descreve a nossa relação com Deus? And how we view, does that describe how we view God? Será que isso descreve como nós vemos a Deus? Someone we can take hold of Alguém que nós podemos segurar and rely on, depend on, e depender dele and trust. e confiar? Paul says, my God will supply all your needs according to his riches in Christ Jesus. Paulo diz, o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades de acordo com as suas riquezas em Cristo. All my needs. Todos Physical, as needs. nossas necessidades físicas, My spiritual needs. espirituais, My emotional needs. emocionais. The world screams at us, we can meet all those needs. O mundo grita, nós estamos a ver todas essas The world necessidades. says, do this, do that, do the other. E o mundo diz, faz isso e aquilo e o outro. And God says, I can provide all your needs in Christ Jesus. Mas Deus diz, eu posso prover todas as vossas necessidades em Cristo Jesus. In my riches in Christ Jesus. Em facto, nas minhas riquezas em Jesus And Cristo. this is the fundamental choice we have, don't we, about how we live our lives. E essa é a escolha fundamental que nós temos de como viver as nossas vidas. Do we live them in a way that's grabbing hold of whatever we can, as much as we can from the world to meet our needs? Será que nós vivemos da forma de tentar segurar o máximo que nós podemos das riquezas do mundo para suprir as nossas necessidades? Or are we trusting God? Ou confiamos em Deus? Going with God, leaning on him, depending on him. Depender de Deus, segurar em Deus. There's a wonderful expression, Jehovah Jireh, God my provider. Dos nomes de Deus é Jeová Jireh, o Deus da minha provisão. That was first spoken by Abraham Esse nome foi primeiramente dito por Abraão. in the story about the sacrifice almost of Isaac. No contexto de ele estar quase a sacrificar a Isaac. It echoes right through Scripture, doesn't it? E nós vimos isso ao longo de toda a Escritura. Our God's a God who provides. O nosso meets Deus needs. é um Deus que provê e que supra as nossas necessidades. And when we have testimony services, people so often stand here and say, hey, God's provided, God's met my needs. E muitas vezes, quando temos culto de testemunho, as pessoas vêm aqui na frente e dizem, Deus proveu a minha necessidade. Like with the widow, things have been hard and difficult. Com essa viúva, as coisas realmente tinham sido I difíceis. face challenging circumstances in this way or that way. Eu enfrento dificuldade nesta área ou naquela. But Jehovah Jireh. Mas Jeová Jireh. So this evening we've seen about Elijah, Então, esta noite, nós vimos sobre Elias. this man who listened to God Este homem que ouviu a voz de Deus and did what God called him to do. e que fez aquilo que Deus mandou fazer. Does that describe us? Será que isso descreve-nos a nós? And we thought about this widow. E nós pensamos sobre esta viúva. In her despair and her no hope situation, No seu desespero e na sua situação realmente sem esperança. discovering that God knew and God cared. Descobrindo que Deus sabia e que Deus se importava. And will we go out of here this evening with that same absolute assurance that God knows and he cares for us? E será que nós vamos sair daqui esta noite com essa mesma esperança de que Deus sabe e que Deus vai prover? And that whatever therefore comes our way this week, God will provide. E que o que quer que seja que a gente enfrente esta semana, Deus vai prover. Will we trust him? Vamos confiar Will we nele? lean upon him? Vamos depender dele? Will he be the one on whom we're relying? Será que ele vai ser aquele em quem nós dependemos? Will we live under his promise to supply all our needs this week according to his riches in Christ Jesus? Vamos viver de acordo com a sua promessa de prover todas as nossas necessidades de acordo com as riquezas em Cristo Jesus. Let's pray. Vamos orar. Gracious Father, thank you for this story. Gracioso Deus, obrigado por esta história. Thank you for Elijah.
Obrigado por Elias and the challenging example that he is to us. e o exemplo desafiador que ele é para nós. Thank you for this widow Obrigado por esta viúva who chose to place her trust in you que escolheu depositar a sua confiança em ti, when that was not the logical thing to do. quando essa não era a decisão lógica. In many ways, Father, it was not the sensible thing to do, Não era nem sequer a coisa mais sensata a fazer, but it was the right thing to do. mas era a coisa certa a fazer. Because you know the future, Porque tu conheces o futuro. your view of things is far, far bigger than ours. A tua visão é muito, muito além da nossa. Thank you, Father, that as we are before you this evening, you see the future. Obrigado, Deus, porque ao estarmos na tua presença esta noite, tu vês o futuro. Help us, Lord, not just to take decisions about things because of today, Senhor, ajuda-nos a não tomar decisões baseadas nos nossos momentos, nas nossas circunstâncias temporárias, but always to have eternity in mind, mas sempre com a eternidade em mente, that we might do the right thing, para que possamos fazer a coisa certa, make the right choices. fazer a escolha certa. Father, most of all, that we will place our trust in you. Mas, acima de tudo, que possamos confiar em Ti. Thank you that when we place our arms around you, you will hold us. Obrigado, Senhor, porque quando nós seguramos a Ti, Tu seguras a nós And that we can follow you, e podemos Te seguir, knowing that we are never alone. sabendo que nunca estaremos sozinhos. Lord, may we just learn from these two characters, we pray, Senhor, que possamos aprender destas duas personagens, for your oramos, name's sake. pela glória do Teu nome. Amen. Amém. So we're going to sing a wonderful closing hymn about placing our trust